Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos de volta com o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a Alexandra Zanella, sou jornalista e empreendedora e é um prazer dividir esse momento com vocês. O tema de hoje do nosso podcast é criatividade nos negócios. E para bater esse papo, eu já chamo o nosso convidado de hoje, o Carlos Idiarte. O Carlos é da empresa NanoBiz Tools. Ele é empreendedor, designer, design thinker, artista transmídia, pesquisador e curioso. Carlos, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Um prazer te receber aqui. Olá, muito obrigado por ter sido convidado aí, agradeço bastante. E para completar o nosso time de hoje, eu chamo o Gustavo Moreira, que é especialista em inovação do Sebrae RS e professor de pós-graduação. Seja bem-vindo, Gustavo! Obrigado, Alexandre. Um prazer aí estar com vocês, participando de mais esse podcast. Gente, lembrando que o Plano de Voo é gravado totalmente de forma remota para preservar a saúde de todos por conta da pandemia. Antes de eu passar a bola para o Carlos e o Gustavo, deixa eu contar um pouquinho sobre o Plano de Voo. O podcast do Sebrae RS sempre traz muita conversa e debate sobre empreendedorismo e tudo que está em volta deste tema. Ele é todo pensado para ajudar o empreendedor nas suas dores diárias. E toda semana teremos um convidado especial e um especialista do Sebrae, é claro. Já estava esquecendo. Em alguns episódios traremos histórias que inspiram. Aqueles negócios que deram ou estão dando muito certo e que merecem ser compartilhados, não é mesmo? Simbora para o tema de hoje? Estou ansiosa para ouvir esse papo entre o Carlos e o Gustavo aí sobre criatividade. Carlos, eu já abro essa conversa com um questionamento. Sempre que falamos em uma nova economia, em novos modelos de negócio, a criatividade ela se mostra cada vez mais necessária e protagonista. Como você que trabalha com isso enxerga a criatividade dentro do universo do empreendedorismo? Como é que eu vejo a criatividade nessa nova economia, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre, eu acho que é um ponto comum para todo mundo, a criatividade é algo essencial para a diferenciação dos negócios. E principalmente a criatividade aplicada a resultado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala em nova economia, tenta botar as coisas já numa caixa antes mesmo delas terem resultado. A gente vem falando há bastante tempo sobre essas metodologias criativas, como é que a gente consegue, de alguma forma, se diferenciar, mas eu acho que o grande negócio é a gente buscar realmente algo diferente, trazer algo que resolva uma dor que exista, algo que, de alguma forma, a gente consiga trazer uma expectativa das pessoas. É muito comum a gente tentar achar uma nomenclatura, chamar de inovação, chamar de qualquer coisa antes de ter o projeto na mão, né? A gente consegue só saber se ela é nova e é criativa quando ela estiver funcionando. Carlos, obrigado aí pela tua participação, sempre um prazer, é muito legal falar contigo. E pegando esse gancho, tem uma pergunta que vai muito assim em relação ao que tu falaste agora de inovação, e o pessoal fala mindset, então eu questiono muito a questão do empreendedorismo / lifestyle business. Como é que tu enxerga esses termos assim já relativamente batidos e, digamos assim, vulgarizados, e como é que os empresários podem sair desse lugar comum, fugir desses padrões que estão estabelecidos no nosso dia a dia? Fala em mindset, para mim, já está passivo de tomar uma sapatada, né? Porque eu realmente acho muito chato isso, porque, assim, na verdade, tudo isso que a gente vê, né, essa história do lifestyle business, as pessoas elas querem viver aparentemente de um jeito que elas não conseguem viver, né? Então se enche de nomenclatura, se fala um monte de coisa, ninguém sabe exatamente o que as coisas significam e qual a profundidade que elas têm como conceito. A gente vê isso, assim, conceitos básicos da atualidade como startup. Só na última semana eu vi 2 pessoas relativamente famosas falando que startup é uma empresa que começou recém, e sendo que tem, sabe, isso é uma coisa
doida, porque tu começa a perder o sentido, aí tu começa a dar nomes para as coisas do jeito que elas não são, só para aparentar. E aí que a gente vê que isso não tem nada de inovador, porque isso é o que sempre aconteceu. Sempre as pessoas procuraram, de alguma forma, dar nome para as coisas antes delas serem essas coisas. Então, na verdade, isso é só uma reprodução. Eu tenho 48 anos, né? Então eu já vi a gente passar. Eu comecei analógico e fui para o digital. Então eu vi isso acontecer e vi essas palavras da moda irem trocando dentro do meio corporativo. Assim, se a gente fosse pegar, sei lá, 15, 20 anos atrás, era sustentabilidade. Todo mundo falava de sustentabilidade. A empresa não sei o que é sustentável, e não era. E eram umas bobagens, assim, que o cara fazia alguma coisa lá e dizia que isso já era o suficiente para a empresa se tornar sustentável. E assim foi indo, né? E agora tem essa história da inovação, né? As pessoas repetem modelo de negócio, fazem o modelo de negócio exatamente como era na velha economia ou como era anos atrás e continuam dizendo que estão fazendo inovação, sabe? A gente vê vários modelos de negócio dessa dita economia criativa, que eu ainda tenho realmente dúvidas se conceitualmente isso existe ou se a criatividade é uma coisa transversal a qualquer economia, né? Não faz diferença. E as pessoas elas ficam repetindo isso o tempo todo. Ah, não, nós estamos no processo inovador. Aí tu olha, analisa o processo deles e tu vê que é exatamente igual ao que se fazia 20, 30 anos atrás. Carlos, em relação ao que tu falasses agora, em relação a o que é inovação hoje, ao que era sustentabilidade, eu diria até qualidade total lá na década de 90, tá? E as pessoas se dizem criativas, mas na prática não tem sido. Me diz uma coisa em relação a como é que tu enxerga a questão da criatividade. Assim, a pessoa nasce criativa, ela consegue se desenvolver, ela pode se tornar criativa mesmo sendo uma pessoa habitualmente cartesiana. Como é que tu enxerga essa habilidade que é tão importante nos dias atuais e da pessoa ser criativa? Ela pode tornar-se criativa? Para mim, a criatividade é um exercício diário, cara. É uma coisa que pode ser treinada, porque, na verdade, é um jeito que tu usa para pensar tomando riscos, né? A criatividade ela está muito a ver com tentativa e erro, com errar, com testar coisas. Eu falo muito sempre de repertório, né? Da gente buscar repertório não só nessa super especialização, não só no nosso segmento, mas começar a ver o que está acontecendo nos outros e tentar fazer esse cruzamento dessas ideias para sair alguma coisa nova, né? A história, assim, tu junta várias ideias de vários lugares, elas dão à luz a uma ideia nova, né? E é uma coisa de exercício mesmo, exercício diário. Assim como no Design Thinking se prega a empatia, e a empatia também é um exercício, porque é óbvio que a gente tenta sempre trabalhar na segurança maior, né? Uma coisa natural da gente, então a criatividade sempre tem uma dor para tu executar ela, assim como a empatia. Normalmente a gente tenta julgar, a gente não tenta se posicionar no lugar do outro. Então, para mim, tem a ver, sim, tu vai desenvolvendo isso. E também tem uma coisa que tem que ficar claro, que a gente não tem que ser criativo o tempo inteiro, sabe? Eu acho que tem, às vezes, essa coisa que também tem a ver com o lifestyle de não, eu vou fazer um ambiente super cheio de coisas, com milhares de informação pipocando à minha volta para parecer criativo, e na verdade isso mais atrapalha do que ajuda. Tu tá te preocupando com um monte de coisa externa e não tá pensando de forma criativa, porque também juntar um monte de bugiganga à volta de ti no escritório é uma coisa antiga, sabe? Tipo, eu vou botar uma máquina de fliperama, vou botar para parecer criativo. Gente, isso não é criatividade, cara. Máquina de fliperama existe desde a década de 80, né? Tu coloca um puff lá e continua fazendo as mesmas coisas, se diz inovador, não se diz criativo, né? É mais ou menos por aí. Cara, eu queria pegar no gancho que tu falaste aqui, que criatividade é tentativa e erro, é treinar, é praticar, e isso na prática leva tempo, tá? E aí tu me corrige se eu estiver falando errado. E aí vai minha pergunta. Nesse mundo que a gente está cada vez mais louco, mais acelerado, assim, como trabalhar essas metodologias que tu falou, tu abordaste o design thinking, como é que a gente trabalha essas metodologias que não têm esse resultado tão imediato? Porque as pessoas querem de ontem para hoje os resultados.
Aí como é que tu enxerga isso? Esse time de curar esse desenvolvimento de ideias? Na verdade, para mim, essa história da rapidez, ela é meio que uma fantasia, né? A gente, a partir de 2010, quando começou a se usar mais as metodologias criativas, as chamadas metodologias criativas, que aí a gente tem o Design Thinking como um super expoente, como uma abordagem, na verdade, que criava outras metodologias, mas a gente tem várias outras que pipocaram ali, que tiveram nome ali, como, sei lá, gamificação, frame innovation ou frame creation, essas coisas. Elas estavam ali já há um tempo circulando, já se imaginava como projeto e elas acabaram tomando uma forma gráfica a partir ali de 2010. Mas, assim, essas formas visuais de metodologia, elas aceleraram algumas coisas, mas elas não aceleraram o tempo de maturação de um negócio, né? Os negócios, eles podem, de alguma forma, exponencializar rápido, pode ter uma velocidade, mas o tempo de maturação deles, e a gente só vai ver isso, se funciona mesmo daqui a alguns anos, né? Quando tiver um modelo de negócio sólido e tiver realmente faturando. Às vezes, e eu vejo isso acontecer, a gente celebra muito, não, porque os caras em um ano ganharam sei quanto e tal, e aí quando tu vê, no segundo ano eles afundaram, porque não estava sólido, porque foi uma bolha rápida, e a gente tem que saber identificar essas coisas também, assim. As coisas demoram, é aquela coisa que eu sempre falo, que também parece muito óbvio, mas eu vejo um monte de gente cair nesse erro. O Canvas não substitui plano de negócio, gente, sabe? O Canvas é legal, tu tem uma visão global, uma visão gráfica, mas ele não substitui um plano de negócios. E tem um monte de gente que usa ele como se fosse um substituto. E é uma coisa doida, porque assim tu perde a profundidade do negócio, né? Tu acaba deixando um monte de coisa descoberto que tu só vai descobrir mesmo no dia a dia e na forma profunda. Legal, bacana. E dentro disso que tu falaste agora, puxando o gancho do Canvas e do modelo de negócio mais tradicional, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre as ferramentas que podem ajudar nesse desenvolvimento de projetos de uma forma criativa. Tu falou aqui um pouquinho, tu deu uma pincelada sobre Design Thinking, eu sei que existem outras, queria que tu mostrasse assim, uma coisa bem prática, assim, o que existe aí de ferramenta que pode ajudar as pessoas nessa questão de desenvolver projetos de uma forma mais criativa. Eu curto muito o Design Thinking porque ele, como abordagem, nos permite criar várias metodologias, né? E ele e eu encaro como uma coisa viva e a gente pode ir mexendo ele aos poucos de acordo com a necessidade. Eu acho que tem algumas coisas hoje que estão super na mão, assim. Hoje a gente tem essa capacidade de comunicação super aberta pelas nossas redes, pelo meio digital, e são coisas que a gente consegue usar para testar hipóteses, mesmo não tendo negócio, a gente consegue, de alguma forma, testar micro coisas antes de lançar um negócio e ver se vale a pena, se não vale. A gente consegue errar mais, isso é muito importante, sabe? A gente tem um processo de educação que deixa as pessoas com muito medo do erro, né? A nossa educação formal, ela é sempre baseada em punição ao erro. Então, as pessoas elas têm muito medo de errar. E nos negócios, o mais importante é tu errar o mais rápido possível, né? Para tu conseguir, de alguma forma, mudar. Então, assim, todas essas ferramentas que tu possa se comunicar com as pessoas e testar hipóteses são muito importantes para a gente, né? Essa falácia do cara de se trancar 30 dias numa garagem, que foi vendido como o mais legal para todo mundo na década de 90 e início dos anos 2000, tu tranca, fica lá 30 dias e sai com uma ideia genial e fica rico, é uma falácia, né? Porque tu tem que saber se as pessoas querem o que tu quer, né? E a tua vontade, ela não é nada. Eu quero que as pessoas comprem isso. Tu não sabe, é só tua vontade, né? Talvez as pessoas nem vejam valor nisso, nem estejam interessados pelo que tem para vender. Carlos, em relação a isso que tu falou especificamente do Design Thinking, tá? E vou trazer de novo para aquelas caixinhas habituais que a gente conversou há pouco tempo, aí dizendo, normalmente as pessoas acham que Design Thinking é para o cara o moderninho, o cara que usa camisa xadrez, é o cara da empresa de tecnologia, é o cara que é o modernoso, vamos dizer assim.
E eu queria te ouvir em relação ao design thinking, se ele pode ser para qualquer mercado, para o mercado mais tradicional, vamos pensar assim, o metal mecânico, por exemplo. Eles podem aplicar a metodologia do design thinking no seu dia a dia? Eu acho que até a galera já pode considerar que o design thinking é uma coisa velha, né? Porque ele já teve tanta modificação em cima e tanta... E ele foi feito, né? Isso até é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. A ideia da abordagem é para ser uma coisa que vai se modificando de alguma forma e que tu possa meter a mão e modificar, né? Eu particularmente acho que não tem nada de moderno, que para mim, assim, que ele é uma técnica de projeto. A grande diferença do design thinking para os outros, para mim, é esse formato gráfico que tu consegue identificar o todo e ir trabalhando nele e fazendo as iterações e voltando de alguma forma. Então, assim, hoje, para qualquer segmento, e eu uso para segmentos bem tradicionais, tá? E, assim, eu uso design thinking em alguns projetos que trabalham com mineração, que é um segmento super tradicional, super formal, assim, até para coisas com comunidades carentes, para produzir empreendedorismo dentro da comunidade. Então, eu já usei para tudo. Assim. Claro que são formas diferentes de tu montar essas metodologias a partir da abordagem, mas tu pode usar para qualquer coisa. E ele é um exercício, como eu falei. Ele é uma coisa que tu começa a trabalhar, aí tu tem uma visão, tu joga um monte de ideias e tu consegue trabalhar a partir desse processo de divergência e convergência, ter uma gama de hipóteses e conseguir escolher uma para trabalhar e depois, essa aqui não deu certo, volto, trabalho nessa. Como eu falei, o grande negócio disso é como a gente tem muito medo de errar, às vezes a gente fica com medo de ir para um processo desse porque a gente sabe que a gente vai errar. Quando eu trabalhava mais de perto com a parte de games dentro da Associação dos Desenvolvedores, a gente sempre falava para a galera que estava iniciando, faz o seguinte, lança o teu primeiro jogo, ele vai ser uma porcaria. O teu primeiro jogo ele vai ser ruim, gente. Então não adianta tu ficar guardando ele, então é melhor tu errar o mais rápido possível do que tu ficar guardando essa ideia e tentando trabalhar ela, porque ele vai ser ruim igual, sabe? Se tu levar 1 ano, se tu levar 10 para desenvolver. Não, tu vai errar, né, cara? Tu vai errar. O que seja rápido e barato, né? Que tu não gaste muito dinheiro e a hora de trabalho, né? Exatamente. Então, esse negócio do errar rápido para conseguir entender quais são as saídas é muito importante. Então, tu enxerga que as empresas estão trabalhando nesse sentido, estão trabalhando já com esse conceito de errar rápido, barato, ou ainda tem essa cobrança pelo modelo tradicional, assim? Eu acho assim, eu tenho uma tese meio polêmica, que eu acho que o dinheiro velho ainda manda no mundo, né? A gente fala em todas essas coisas, porque essas coisas super inovadoras, mas ainda a gente tem para mim, ainda mais no Brasil, o dinheiro velho, o dinheiro que vem desses modelos de negócio mais velhos ainda manda no mundo. Tá? Eu acho que as poucas empresas realmente conseguem trabalhar dessa forma. É uma coisa cultural, é uma coisa que vai se desenvolver. Eu acho que as pessoas vão ver que isso vai fazer uma diferença na competitividade, mas eu acho que muita gente ainda está preocupado com a nomenclatura, em dizer que está fazendo. Sabe que uma das coisas que eu falo bastante, está todo mundo nesse negócio de hackathon e maratona de negócios, e eu me preocupo muito porque às vezes parece que é só o superficial. Vai lá, faz, a tese que eu falo do confessionário, né? Tu vai na igreja e te confessa, e tu te livra daquele peso que tu tá nas costas e depois tu tá pronto para fazer bobagem de novo. E para mim é a mesma tese. Tu vai lá, eu quero fazer uma coisa inovadora. Aí tu vai lá, faz um hackathon na tua empresa, aí surge um monte de ideia, e aí termina ali. Tu não dá seguimento a isso, né? Um hackathon, ele só é realmente válido quando ele tem um ecossistema que ele vai levar essas ideias ao teste de hipótese. E que ele vai tentar evoluir algumas dessas ideias. Então, assim, o hackathon em si ele não é nada, ele é uma brincadeira, né? Ele é uma coisa que a gente está lá brincando de ter ideias, pode ter uma dessas ideias, pode não ter nenhuma,
Mas o grande negócio é esse, né? Tu tem que fazer parte de um sistema que leve essas ideias até um ponto que elas possam ser testadas de verdade, né? E por que tu acha que não acontece isso depois? Pô, fez os eventos e a gente vê vários aí pingando no Brasil inteiro. Por que eles não dão um passo adiante? Qual é a tua percepção em relação a isso? É interesse? É falta de pessoal depois? Eu acho que dá trabalho, né? Eu acho que às vezes eu tenho a impressão que quando uma empresa resolve fazer isso está na verba de marketing, não no desenvolvimento, sabe? O cara quer usar isso para dizer o quanto a empresa é legal, mas não quer realmente ter um resultado, né? Então, para mim, isso é uma coisa que parece muito isso, assim, tipo assim, fiz o hackathon, que legal, saiu na revista, saiu no jornal, o fulano fez uma entrevista comigo aqui na TV, eu apareci como um cara inovador, e depois disso, tem todo um processo que o hackathon durou lá 48, 54 horas, mas tem um processo que vai levar meses, talvez anos, e esse processo dá trabalho, as pessoas não querem encarar isso, né? Show, maravilha. Cara, deixa eu te perguntar um negócio que me chamou a atenção na nossa conversa que a gente teve anterior, em relação a teu método aí de trabalho, as tuas referências que tu busca. E eu te pergunto isso por quê? Porque tu citou na época, busco referências, de repente, de gamers, de artistas, de pintores de séculos passados, que são coisas que me inspiram a ver o método de trabalho deles e como eles chegaram naquele resultado. Me fala um pouquinho mais sobre isso, tentando sair daquele lugar comum, onde as pessoas têm algumas... quero falar sobre o modelo de negócio, tem alguns livros que são os mantras do modelo de negócio, é o mantra do não sei o quê, mantra disso, mantra daquilo. Me fala um pouquinho da tua experiência mesmo, de tu buscar diferentes referências e como isso te ajuda no teu trabalho, na tua rotina de trabalho. Eu acho que o grande lance da criatividade é essa história do pegar um monte de pedaços de várias coisas e conseguir transformar numa coisa nova, né? Então, assim, eu sou um cara que eu tenho interesses múltiplos. E eu acho que isso facilitou a minha entrada no mundo criativo, assim. Eu sou um cara que, assim, nesse momento eu estou fazendo uma oficina, estou assistindo uma oficina sobre criação de dispositivos de voz, estou fazendo um curso de kintsugi, que é aquele método de colar cerâmica com laca e ouro, que é uma coisa super milenar aí, e tentando entender quais são os padrões que tem por trás disso, né? O que leva as pessoas a desenvolverem algumas coisas, assim. Essa história de o que tem realmente por trás da moda, né? É muito interessante, assim, por exemplo, essa oficina aí, até com um camarada aí, Billy Garcia, que é um cara que é um dos precursores nessa... a gente começa a discutir essa história super... vamos criar dispositivos de voz, mas a gente já na última aula estava falando sobre comportamento e sobre sentimento. Como é que a gente identifica sentimento através da voz? Então, isso é um mergulho que tu dá e que tu volta, e isso acaba conectando com outras coisas, que não é só a coisa técnica do é o dispositivo, é a Alexa, tem a natureza humana envolvida aí. Em todos esses processos tem a natureza humana envolvida, seja na arte, seja no desenvolvimento tecnológico, tem o homem por trás e tem esses padrões de humanidade. Isso é importante entender como é que essas coisas funcionam, né? E, às vezes, alguém de um segmento completamente diferente do teu pode ter a resposta de uma coisa que tu está precisando e que tu não consegue enxergar porque tu está super focado no teu segmento, só vendo os mesmos caras. Esse negócio que tu falou, tô lendo e relendo a Bíblia do não sei o quê, o mantra do... gente... ali já não tem mais nada, sabe? Ali já se extinguiu. Agora tu tem que tentar colar coisas a esse conhecimento, né? E são coisas que vão estar em outro lugar, eles não vão estar ali. Carlos, fechando em função do nosso tempo e já agradecendo a tua participação, e foi bem legal. Eu tenho sempre um questionamento que eu faço em relação às pessoas extremamente criativas
que pode ser que tenham dificuldade, vamos dizer assim, de empreender e pensar, transformar uma ideia num negócio. Como é que tu enxerga essa questão criatividade, / desenvolvimento de ideias, / empreendedorismo? Como é que tu vê esse formato que eu falei agora? Eu acho que isso parte primeiro da coisa que a gente não consegue criar coisas sozinho, né? Eu acho que tem gente como eu, que viaja muito mais, assim, eu sou um cara que fico viajando e tem que me esforçar para botar as coisas nas caixas e conseguir executar, porque se deixar eu fico ali criando, só que eu sei dessa necessidade que as coisas precisam se materializar e eu perdi esse romantismo de não, o cara que cria tem que ficar só viajando, e eu sei que eu preciso executar, então eu tenho uma rotina para isso, mas eu acho que principalmente é um negócio associativo, né? A gente não cria nada sozinho, né? Então a gente tem que juntar, assim como a gente tem que beber de várias fontes, a gente tem que juntar o maior número de pessoas diferentes da gente para trabalhar no projeto, porque aí a gente consegue que cada um consegue contribuir com alguma coisa que é mais natural para ele e aprender com os outros, né? Então, isso é muito importante, assim, tu conseguir, de alguma forma, se juntar a pessoas muito diferentes, de tu conseguir beber da fonte que eles bebem também e conseguir cruzar isso dentro de um projeto. E aí a gente consegue emprestar um pouco do nosso sistema para os outros e eles emprestaram para nós, né? Eu aprendi muito, eu trabalhei nos últimos anos muito perto de pessoas de áreas muito técnicas, assim. E isso me deu uma visão bem diferente do jeito que eu crio hoje, me transformou a minha criatividade, não endureceu, pelo contrário, porque eu entendendo mais como é que os outros funcionavam e perdendo o preconceito, tipo, não, porque o cara é engenheiro, porque o cara é isso, porque é durão, a gente consegue fazer realmente que as coisas tenham uma riqueza maior, né? Que as coisas consigam realmente ter um resultado melhor. E eu acho que esse negócio a colaboração de verdade, né? Não a colaboração aquela do papel de botar... A colaboração genuína. A colaboração genuína, a gente discutir, e muitas vezes isso é super doloroso, assim, porque às vezes tu não entende direito. O cara que tem uma bagagem completamente diferente da tua, às vezes a gente não se entende nem como linguagem, assim, né? E aí cada um tem que ceder um pouco, e isso é doloroso, né? Ceder é doloroso, mas é muito rico, né? Isso engrandece muito os projetos. Carlos, obrigado mais uma vez aí pela tua participação. É sempre um prazer aí aprender contigo e trocar essa ideia. Acho que foi muito, muito enriquecedor aí, que tenhamos outras oportunidades aí de conversar. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Até a próxima. Eu que agradeço o convite aí, Gustavo. Eu acho que é muito legal. A gente já se conhece há um bom tempo aí, né? Já se cruzou por vários momentos. E é sempre muito bom conversar contigo também, cara. Obrigado pelo convite aí. Valeu. E as aulas não param por aqui, não é mesmo? Muito bom ouvir vocês, Carlos e Gustavo. Eu fiz várias anotações sobre pontos que vocês falaram e com certeza eu já vou aplicar aqui na minha empresa e na minha vida. Este foi mais um podcast Plano de Voo do Sebrae RS. Neste episódio, ouvimos a experiência de Carlos Idiarte, da empresa Nanobis Tools. E é claro que eu não encerraria esse podcast sem dar umas dicas de cursos para vocês. Para quem é profissional criativo e quer se capacitar na área, o Sebrae RS oferece cursos relacionados ao tema desse episódio. A primeira dica é o curso online Vale do Silício. Inspire-se para inovar. Os empresários da região mais famosa da tecnologia e inovação dos Estados Unidos, quem sabe do mundo, compartilham suas experiências e conhecimentos, contando como conseguem ser inovadores também em pequenos negócios. E a segunda dica de curso que a gente traz também é online: como ter ideias criativas e inovar na prática. Esta é uma aula bem prática e você vai aprender a tirar sua ideia do papel ou transformar o seu negócio por meio de ferramentas criativas. Os dois cursos são gratuitos. Para conhecer mais sobre os cursos, acesse digital.sebrae-rs.com.br e nesta página você pesquisa pela área do seu interesse.
Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.